tudo beleza? Ai, cheguei, eu voltei. E agora é pra ficar? Porque aqui é o meu lugar. Ah, maravilha. Ah, não vamos com essa cara de... Vamos dar pelo menos passar um batomzinho, né? A cara esquisita. Cara de cansada, né? Pera aí. Ai, passar olhando assim é estranho, né? Ah! É como se eu não conhecesse minha própria boca. Tipo isso. Grande diferença que fez o batom, né não? Mas é o seguinte... A cara tá cansada mesmo, né? Depois que a gente fica... Que a gente tira uma semana de férias... Na hora que a gente volta... É tão difícil, né? Até acostumar a rotina de novo de acordar às 5h40 da manhã, preparar as coisas, pegar a estrada, ir para uma escola na outra cidade, voltar para Manhumirim. E ainda tem gente que me pergunta se eu trabalho ou só dou aula. Ei, gente, vamos que vamos por aqui. Mas antes, já vai deixando o seu joinha aqui. Aperta onde tiver assim, tá bom? Se inscreve no canal e assim que a gente chegar a 100 inscritos, eu vou sortear um presente para os meus seguidores, inscritos. Como é que é o termo? Não sei. Tá, mas quando chegar em 100 inscritos, eu vou fazer um sorteio de um presente, cara, top, relacionado à música, tá? Relacionado a uma banda que eu gosto muito. Providenciar um presente tão lindo. Então vamos que vamos aqui comigo, que o nosso assunto tá relacionado ao resumão literário que a gente fez naquele vídeo anterior. Lembra que eu comentei que teve um livro que causou? Então, eu vou falar dele. E eu quero aproveitar e falar que esse vídeo eu vou dedicar especialmente aos meus alunos que vão fazer ficha de leitura para mim neste bimestre. Amo ficha de leitura. Queridas, bora fazer uma resenha? Bora bater um papo? Bora entender como é que é o negócio? Resenha? Você deve estar pensando assim. Uma professora vai falar uma coisa tão séria, vai falar uma resenha. Cara, mas resenha é fazer o que eu vou fazer, que é te contar um livro, dar uma ideia. Não vou te contar o livro todo, né, meu? Mas você vai ficar interessado, que eu tenho certeza. Bora me entender comigo, então? Cara, o livro, pra você ter uma ideia... Estou falando muito cara, né? Vou tentar parar. O livro, pra você ter noção, ele foi o responsável por dar um marco no romantismo europeu. O romantismo tem 3 fases, como a gente já conversou, mas a segunda fase é a que mais me encanta, que mais me fascina, que foi o ultrarromantismo, o mal do século, o morrer de amor. É isso mesmo, mas vamos abrir um parêntese, né? Hoje em dia a gente tem tanta essa questão de crimes passionais, que infelizmente é um índice que vem crescendo muito, né? O que é o crime passional? Você não tá comigo, não tá com mais ninguém, te matei. Tá, não é isso que a literatura trazia, tá bom? Vamos entender. Não sou a favor dessas coisas aí de crime passional, não, tá? Não mesmo, tá certo? Mas aí o lance é o seguinte, a pegada é a seguinte. O mal do século, a ideia era a seguinte: eu não posso ter o amor da minha vida, então que sentido tem viver se eu não posso passar dos restos dos meus dias ao lado da pessoa que amo? Profundo isso. O coração chega até... Não é? Pensa. Então, as pessoas nessa situação acabavam chegando ao extremo, chegando à loucura. E a partir de um livro, aquilo foi estouro total. Exatamente. Então, deixa eu ler um pedacinho de um livro que eu achei muito interessante pra você. Ele diz assim, lindo, né? A ideia de morrer de amor no ultrarromantismo é cortejada pelos poetas. A associação entre excessos sentimentalistas e morte
surgiu como as primeiras manifestações românticas. Morrer de amor significava ter a disposição para se entregar completamente ao mais puro sentimento que o ser humano pode ter. E assim, inúmeros jovens por toda a Europa resolveram seguir o exemplo de quem? Do personagem principal do livro que eu vou te contar. E simplesmente deram cabo à própria vida, como prova aí da sinceridade dos seus sentimentos. Você deve estar assim, que livro é esse? Deixa eu mostrar, né? Porque vou mostrar a referência bibliográfica, né? Só que o livro, tadinho, já nem tem capa. Ô, Jesus, cadê o trem? Cadê a capa do livro? Gente, é um livro que eu estudei com ele na escola, tá? Um livro maravilhoso. Estudei com ele na escola, tá, gente? Comi a capa dele com angu. Mas o livro é bom, muito bom, tá? Olha de bibliografia. Gente, sério. Tá, mas ó, tá aqui. É fonte, pode pesquisar. Que livro é esse? Que jovem é esse? Que cara é esse? Estou falando deste livro aqui. Tcham! Lindo, né? É versão pocket. Então, eu tô falando do livro do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther. Este Werther aqui foi o responsável por fazer uma galera cometer suicídio. Sério! Pensa comigo. O que é o livro O Sofrimento do Jovem Werther? Eu não vou te contar tudo, porque eu quero que você leia. E depois que você lê, por favor, leia. Depois que você lê, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou do livro. Ou se você já leu, coloca seu comentário pra mim. Vamos bater um papo gostoso? Então é o seguinte. O livro O Sofrimento do Jovem Werther é uma coletânea de cartas, né? Que Werther escrevia para um amigo dele. E são várias cartas, né? E numa dessas cartas, o Werther resolve contar que está apaixonado por uma moça chamada Carlota. Só que a Carlota é prometida a outro homem, certo? Então, assim, mas ele sentia que a Carlota dava aquela correspondência ao sentimento, mas não concretizava-se o fato. Então, ele escrevia para um amigo dele, falando que era um romance impossível, e foram várias cartas que eles foram trocando ali, e aquilo não estava certo. Aí, numa das cartas, Werther conta para um amigo que Carlota casou. E aí, para ele, aquilo foi o fim. Ele via que ele não teria possibilidade nenhuma de ter um relacionamento com Carlota. Então, se ele não podia viver aquele amor todo, o que ele chegou? Ele deu fim à própria vida. Como se fosse assim, eu não posso viver sem você, então eu vou morrer. Então o Werther se matou. E nisso, os jovens da época que foram lendo, que foram se entregando à leitura e se identificando com a situação, passaram a cometer suicídios. Aí vai falar assim, mas qual é a prova que tem entre uma coisa e outra? É que em muitos dos corpos, e quando eu digo muitos, é porque foram muitos mesmo. Você pode pesquisar lá no tio Google, ou melhor, na tia Google. Eu gosto de chamar de tia. Dá uma pesquisada lá. E os corpos, quando localizados, era encontrado nos bolsos o exemplar do livro, certo? Então, elementar, meu caro Watson. A pista fundamental. Ele era encontrado no bolso dos suicidas, né? Esse livro é muito interessante. Para quem estuda psicologia, eu acho ele fantástico, tá? Porque trabalha a questão do suicídio, a forma como você abordar, a forma como você pode ajudar, como você pode entender, sabe? É muito massa, recomendo. Para quem é estudante de literatura, então, não pode faltar, tá certo? Porque ele é o carinha da segunda fase romântica. E ainda tem um outro detalhe muito interessante. Muito. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores levantaram uma poeirinha
colocaram uma pulguinha atrás da orelha, indicando que este romance, ele poderia ser autobiográfico. O que quer dizer um romance autobiográfico? Onde o autor está escrevendo a sua própria história. Sim, existem alguns indícios de que Goethe, o nosso autor, teria se apaixonado por uma pessoa. Ele teve uma namorada, se não me engano o nome era Charlotte, bem parecido com Carlota, né? E ele teve um amigo também numa situação dessa. Então ele tem uns certos traços. E o Goethe, um escritor alemão fantástico, não é da programação da Globo, entendeu? É fantástico. É porque ele é fera mesmo. Tem outro livro dele que eu sou apaixonada, Dr. Fausto. Contei. Mas vamos voltar para o sofrimento do jovem Werther. Então, esse livro aqui, ele é muito importante. Quem vai fazer um vestibular, quem vai fazer aí uma faculdade relacionada a letras, ou quem vai estudar psicologia, ou quem vai fazer o Enem, na hora que caem as escolas literárias, é muito importante você conhecer essa obra aqui. Por quê? Porque ela mostra o que foi o mal do século, o ultrarromantismo, o exagero. Eu separei aqui para você um trechinho da última carta do Werther, que é a carta que ele escreve antes de cometer o suicídio. Deixa eu mostrar para vocês. E meus livros são assim, todos marcados, todos rabiscados, tá bom? A carta que eu vou... O fragmento, né? Que eu não vou ler tudo, lógico, né? O fragmento é da carta 77. Tá aqui bonitinho pra vocês. Aqui, ó. Não sei se deu foco, não. E não repara nas unhas, não. Vou fazer amanhã. É a carta 77. Depois das 11 horas. Isso é o Werther escrevendo. Tudo que me cerca está tranquilo e a minha alma está tão serena. Eu vos dou graças, ó meu Deus, por me haveres concedido força e vigor nestes últimos momentos. Quando eu me separava de ti à noite, quando eu saía da tua casa, ela ficava defronte da porta. Esta ela, ele está escrevendo para o amigo, contando da Carlota, ok? Quantas vezes a contemplei cheio de admiração, quantas vezes levantei as mãos para esta constelação, invocando-a como testemunha sagrada da minha felicidade. E mesmo, ó Carlota, o que há que não me faça recordar de ti? Eu mesmo, à tua vista, tantas vezes guardei como uma criança pequenas bagatelas que, por haveres tocado, se tornaram sagradas para mim. Esta carta também foi compartilhada com Carlota. Retrato idolatrado. Isso mesmo. As mulheres na época do romantismo até então, né, do ultrarromantismo, a mulher era colocada num pedestal, num altar, sabe? Como se fosse assim, eu tô aqui para te contemplar. Lindo demais, né? Carlota, eu te faço dele um legado e te conjuro que o estimes, que o honres. Nele imprimi milhares e milhares de beijos. Os meus olhos o têm 1000 vezes saudado. Sempre o adorei quando entrava e saía da minha câmara. Ele montou dentro de casa, para você ter uma ideia, uma coisinha com tudo aquilo que a Carlota encostou. Aí ela encostou nesse lenço. Vou guardar este lenço. Ele tinha todos esses objetos, sabe? Aí ele diz assim: ó Carlota, eu tomo com firmeza na minha mão este cálice frio e terrível em que devo beber a vertigem da morte. Vou, de sangue frio, bater a bronzeada porta da morte. E que me não fosse concedido, Carlota, participar do prazer de morrer por teu respeito. Ele encontrava prazer em morrer por ela. Eu morreria de todo o meu coração, morreria cheio de contentamento, se eu pudesse dar-te tranquilidade, dar-te a felicidade da tua preciosa vida. Quero, Carlota, ser sepultado com estes mesmos vestidos. Tu os tocaste, são sagrados. Ou seja, ele se matou usando uma roupa e ele queria ser enterrado com aquela roupa, porque a Carlota havia encostado naquela peça.
Então ele queria levar aquilo com ele. Então essa carta foi para Carlota. Desculpa ali pelo meu delayzinho, tá? Foi impossível separar-me desde o primeiro momento em que te vi. Este laço de fita quero que seja sepultado comigo. Tu me fizeste presente dele no dia dos meus anos. Ah, eu não pensava que seria arrastada até este lugar. Sê tranquila, eu te conjuro, sê tranquila. Elas estão carregadas, da meia-noite eu parto. Pois, Carlota, adeus, adeus. Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o tiro. Porém, tendo ficado tudo em sossego, não lhe causou cuidado. Enfim, Werther morreu. Werther morreu ao meio-dia. Consta no livro pra gente. E às 11 horas da noite, o Werther foi sepultado no mesmo lugar que ele tinha escolhido. E o respeitável velho, seguido de seus filhos, acompanhou o enterro. Alberto não pôde. Alberto era o marido de Carlota. Alberto não pôde. A vida de Carlota estava em perigo. O corpo foi conduzido por trabalhadores e nenhum eclesiástico seguiu. E assim, Werther morreu de amores por Carlota. É linda a história. As cartas são todas cheias de uma paixão, de uma coisa tão fantástica que você tem que conhecer. Então, fica a dica. Leia O Sofrimento do Jovem Werther. Você vai gostar demais da narrativa. E eu vou ficando por aqui. Consegui fazer um vídeo mais curto. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deixa seu like, deixa sua inscrição, ativa o sininho e vamos estudar comigo. Afinal, eu trabalho e dou aula. Meu trabalho é dar aula. Beijo grande, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!